Bom, pessoal, boa noite a todos. Já são 8h05. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. É mais uma terça-feira com a Sociedade Paulista de Infectologia, um evento que se consagrou aí o ano passado, durante a pandemia. A gente queria buscar um canal mais próximo dos infectologistas, dos colegas que tinham interesse na especialidade, e iniciamos inicialmente lá na pandemia de Covid, os primeiros webinars em abril de 2021. A partir daí, a gente viu que foi um enorme sucesso e mantivemos essa atividade. Habitualmente, o webinar tem um apoio educacional. Nós, nesse webinar, temos o apoio educacional do Laboratório Abbott. Então, em todo webinar, quando é possível, a gente busca um apoio educacional para nos ajudar financeiramente nas atividades da Sociedade Paulista de Infectologia. Entretanto, não há qualquer patrocínio dos conferencistas aqui, exatamente nada, e também não há qualquer interferência da indústria em relação ao conteúdo aqui ministrado. Então, habitualmente, a gente busca sempre a participação, o apoio de todos, e hoje nós temos um tema que a gente vai iniciar com essa atividade. A gente quer trazer os programas de residência de infectologia mais próximos da Sociedade Paulista de Infectologia. É uma orientação que nós temos enquanto diretoria, e nós fizemos duas ações aí pensando nesse objetivo. Primeiro, dar, né, ou fornecer uma inscrição gratuita para todos os residentes dos programas de infectologia do Estado de São Paulo para o Congresso Paulista de Infectologia, que será realizado no período de 22 a 25 de junho deste ano. Então, nós estamos aí fornecendo essa inscrição gratuita a todos os médicos residentes dos programas de infectologia e também alunos das ligas acadêmicas de infectologia, porque nós achamos que é muito importante, né, trazer o aluno desde o início para a especialidade, buscando aí uma reciclagem de conhecimentos, principalmente para os alunos de graduação. Então, nós estamos trazendo aí também essa inscrição gratuita para alunos de ligas acadêmicas de infectologia no Congresso Paulista de Infectologia. E no webinar, a gente também está buscando a participação dos programas de infectologia, e hoje é o primeiro, não poderia deixar de ser, né? O Instituto Emílio Ribas, historicamente um instituto de formação de infectologistas, é um dos principais instituições que formam infectologistas no país, de alta qualidade, e nós, então, chamamos hoje, né, os colegas do programa de residência de infectologia. Temos aí o doutor Giap Passos, R2 do programa de infectologia do Instituto Emílio Ribas, que apresentará um caso. A seguir, a doutora Cláudia Figueiredo Medro, que é médica infectologista do Instituto Emílio Ribas. E a seguir, nós dois aqui, eu e Jamal, colegas e amigos de longa data, faremos alguns comentários, algumas discussões, se a Cláudia e o Giap deixarem, né? Eu acho que eles que estão no comando da atividade, e a gente poderá aí organizar e coordenar as perguntas e o debate dentro de um tema de enorme importância, que é as pneumonias adquiridas na comunidade. Então, primeiro, o doutor Giap fará a apresentação do caso, logo a seguir, a doutora Cláudia fará alguns comentários, uma complementação,
e, a partir daí, a gente fará a discussão com dúvidas e perguntas pertinentes sobre o caso. Nós tínhamos aí dois colegas, né, mas que é o doutor Leonardo, colega da Sociedade Brasileira de Infectologia, paulista aqui, também médico do Instituto Emílio Ribas, que, por razões de ordem pessoal, não vai poder estar presente aqui com a gente, e o doutor Vidal, que também estava aqui programado, também um colega da nossa diretoria. Infelizmente, ele, por um problema de saúde também, ele não pode estar aqui na apresentação. Então, eu e o Jamal assumimos aqui como auxílio aqui na coordenação dessa atividade. Mas reservem suas perguntas, podem se inscrever pelo chat, aí as perguntas, e a gente terá enorme prazer de coordenar essa atividade. Jape, a palavra é sua aí, fique à vontade aí na apresentação. Dá para ver, não dá? Está dando para ver, sim. Pronto. Pessoal, boa noite. Como o doutor Eduardo já me apresentou, meu nome é Giap, tá? Giap Passos. Sou médico R2 do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Hoje eu vou apresentar para vocês o caso clínico, tá? Para ilustrar essa sessão aqui, né, que vai dar seguimento aí com a doutora Cláudia, tá? É um paciente que a gente entendeu mês passado, o nome dele é CAA, 59 anos, sexo masculino. Ele, na realidade, é de Buenos Aires, mas procede aqui de São Paulo já há 25 anos. É um paciente solteiro, é um homem que faz sexo com mulher, de escolaridade de ensino médio incompleto, e ele mora, na verdade, em um albergue, um paciente institucionalizado, tá? A queixa dele, a gente revê em prontuário, ele tinha tosse e febre há 4 dias da admissão no Emílio, no local de origem dele, tá? É, conversando com ele na enfermaria e também analisando, né, fazendo essa revisão de prontuário, a gente percebe que, na realidade, ele começou com essa tosse, que era inicialmente seca, 4 dias de admissão, além de episódios febris que, assim, estavam acontecendo em vários momentos do dia. Essa febre chegou a ser de 38 graus Celsius, ele chegou a mensurar e cedia parcialmente ao uso de sintomáticos, tá? Além disso, durante esse quadro todo aí, ele referia também cefaleia. Houve progressão desse quadro para uma tosse mais produtiva, uma expectoração que tornou-se amarela esverdeada e uma piora importante do estado geral, né? Por conta dessa piora, o paciente buscou o pronto atendimento, né, em um PS externo, só que nesse dia que ele buscou, né, 4 dias, né, 3 dias após esse início do quadro, ele foi atendido e, na realidade, liberado com sintomáticos para casa, tá? Só que ele retorna no dia seguinte para esse pronto-socorro já bem debilitado, incapaz de deambular, rebaixado do ponto de vista do nível de consciência e bastante dispneico. Pelo que a gente conseguiu resgatar, o pessoal identificou esse rebaixamento e essa dispneia como uma insuficiência respiratória. Iniciaram, portanto, antibiótico terapia empírica, pensando em foco pulmonar. Provavelmente abriram o protocolo sepsis, fizeram expansão volêmica para ele também, e por conta da intensa dispneia e insuficiência respiratória, foi submetido a intubação no traqueal, com ventilação mecânica, e nesse mesmo dia, algumas horas depois, ele foi transferido diretamente para a UTI do Emílio, nesse mesmo dia 28 de abril, tá? De antecedentes pessoais, é um paciente que, na realidade, é um paciente que tem síndrome de dependência de múltiplas substâncias, ele é um usuário ativo de cocaína, ele fala que usa cocaína mais nos finais de semana, mas, assim, diariamente faz uso de álcool, geralmente destilados, 2 a 3 doses por dia. É um ex-usuário de drogas injetáveis, ele fala que não faz uso de drogas injetáveis já há mais de 10 anos. Ele nega analgésicos medicamentosos, cirurgias prévias, nega o uso regular de medicações. Ele é admitido, então, nesse mesmo dia, poucas horas após ele ir para esse pronto-socorro externo, na UTI do Emílio diretamente, entubado, então a gente não conseguiu essa história diretamente dele. Ele estava sendo anestesiado com midazolam e o fentanil, o mida 15 e o fentanil a 2 ml, e necessitava de noradrenalina 5 ml hora para manter a hemodinâmica. Logo, quando ele foi admitido, foi colhido exames laboratoriais admissionais, incluindo hemoculturas em 2 sítios, tá? No exame físico da admissão, ele estava em grave estado geral, obviamente, sedado, um RAIS de -3, desidratado, acianótico, anictérico e afebril. No exame da cabeça e pescoço não foram palpadas linfonodomegalias.
no aparelho respiratório, a expansibilidade torácica estava preservada, mas o murmúrio estava reduzido em terço inferior de hemitórax esquerdo, tá? Existia também crepitações difusas, mas as crepitações estavam mais concentradas em base direita pulmonar, tá? Ele estava em ventilação mecânica, em modo de pressão controlada, com FiO2 de 80%, a PIP de 8, frequência respiratória de 22 e saturando 94% na revisão que a gente fez do prontuário nessa evolução da admissão. Tá? No restante do exame físico, não havia nada de nota, no aparelho cardiovascular, ele mantinha abulhas normofonéticas de 2 tempos, precisava de noradrenalina para manter uma dinâmica, mantendo a linha PA de 93 para 78, uma frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto. O abdômen não tinha nada de nota, extremidades estavam bem perfundidas, apesar do estado séptico, com tempo de enchimento capilar de 3 segundos, os pulsos periféricos estavam simétricos bilateralmente, tá bom? O que a gente tem no laboratório inicial dele, no laboratório que a gente chega, que ele chega aqui que ele chega no hospital. Ele tinha um HB, né, de 10,8, hematócrito de 31,3, um leuco que ali não chegava a fazer leucocitose, estava 9,200, mas tinha um crescimento bastante de formas jovens. Tinha 2% de mielócitos, 3% de metamielócitos, 18% de bastonentes e 67% de formas maduras, de segmentados, tá? Nesse leucograma não tinha linfopenia. Uma plaqueta, discreta plaquetopenia de 117 mil, com a função renal boa, sem distúrbio eletrolítico, mantendo aí sem também distúrbio de coagulação, em R de 1 em 23, um R de 1 em 3, um PCR importantemente elevado, bastante elevado, referência para a gente no Emílio de 6, ele estava com PCR na entrada de 344,8, tá? Um pH de 7,3, com BIC de 20,7, o lactato também estava alterado na admissão, tá? O limite para a gente é 14, estava com lactato de 20. Como ele tinha essa história de uma síndrome gripal prévia, o pessoal investigou também vírus que podem levar ao síndrome, síndrome respiratória aguda grave, mas o PCR para o SARS-CoV-2 era não detectável, o teste rápido para a influenza foi não reagente, tá? Nesse dia da admissão. Eu coloquei esse laboratório aí complementar 2 dias após, porque eu vou comparar com um outro exame que a gente pediu aí para frente. Ele tinha um LDH de 284, com 7,1 de proteínas totais, 2 dias após a admissão dele no hospital. Quando ele chegou, né, a gente feito a tomografia de tórax para ele, uma tomografia de admissão. Eu coloquei 3 cortes aqui de mediastino, tá? O que a gente percebe é um derrame pleural significativo à esquerda, mas também na base direita, tá? O que consegue perceber nesse volume aí de mediastino. E no volume pulmonar, sim, é claro, esse derrame apresentado aí à esquerda, mas também apresentavam consolidações, né, formas hidrofóbicas, também consolidação nos demais campos pulmonares, principalmente em bases, tá bom? Que dá para ver aí na base direita pulmonar, tá? E é isso que foi laudado, tá? Um espessamento das paredes brônquicas, consolidações pulmonares bilaterais, mas mais nos lobos inferiores. Ele lauda também atenuação em vidro fosco, com cometimento aí superior a 50%, com derrame pleural bilateral, que é a pequena direita, mas um mais moderado à esquerda, tá? Ele também tinha sequelas de fraturas de arcos costais prévias, tá? Diante dessa hipótese de insuficiência respiratória aguda, né, secundária a uma pneumonia adquirida na comunidade, logo no pronto-socorro que ele chegou, na tarde do dia 28 de abril, foi iniciada a ceftriaxona, um grama de 12 em 12, e a claritromicina 500 de 12 em 12, tá? Né, logo nesse local aí, tá? O paciente veio transferido para a UTI do Emílio, ele foi mantido a terapêutica, e ele foi invadido aí porque ele estava com todas as medicações em catéter periférico, tá? Depois dessa evidência radiológica de derrame pleural moderado, foi optado pela toracocitese para analisar esse líquido pleural aí 2 dias após a admissão, tá? No líquido pleural, ele estava ligeiramente turvo, tinha 13.280 células, com 2.400 hemácias. O predomínio era de polimorfonucleares, 79%. A glicose era de 130, o pH de 7,39, com a proteína de 2,7. O LDH bastante aumentado, de 707, uma amilase de 30, um ARA de 20,8, tá? A bacterioscopia não foi observado nenhum micro-organismo, e a cultura aeróbia também foi negativa, a gente não cresceu nada no líquido pleural. Jean, antes da evolução, quer dar uma paradinha aqui? A gente só dá uma comentada até então. Eu acho que seria legal aí a gente
ver se a gente comentaria, só para a gente dar uma resumidinha no caso Tá bom. e dar uma comentada, deixar um espaçozinho aí para o. Você consegue tirar Apresentação? é? Só para a Só gente. É 1 minuto, é só para a gente amadurecer até agora, aí com o pessoal, ver se alguém quer fazer um comentário. Temos 180 pessoas já aqui na atividade. Né? Então, veja, só um resuminho rápido, né? Pegando agora aqui, eu não conhecia o caso anteriormente, é um paciente de 59 anos, história aguda, né? De 4 dias de tosse, antecedente epidemiológico, é um paciente usuário de droga prévio, né? Era etilista também, JAP? Sim, etilista diário. Também. Evolui com uma insuficiência respiratória rápida, né? Precisou ser entubado, evolui com um quadro séptico também, já logo no pronto-socorro, precisou já inicialmente de uma fração inspirada de oxigênio alta, né? 80%, para manter aí a ventilação, e de droga vasoativa, né? Não respondeu a volume, então ele chega com um choque séptico, tentou-se expansão volumétrica, ele não reage, começou droga vasoativa, então é um paciente que com uma pneumonia adquirida na comunidade, evolução grave, insuficiência respiratória, e evolui com choque séptico. Tem uma anemia, pelo menos discreta, 10,8 de hemoglobina, os leucócitos até 9.200, mas tinha um desvio à esquerda, e plaqueta discretamente diminuída, 117.000, e proteínas de fase aguda, aí, um PCR que a gente tem, com 344 e uma elevação do lactato. Quer comentar alguma coisa, Jamal? Se alguma ideia, assim, de a gente já... E de um derrame pleural, né? Bilateral, bem extenso. Maior à esquerda, né? E na base direita, o que dava para ver era aquela consolidação. Eu acho que não tem muita dúvida em relação ao diagnóstico dele, né? É uma pneumonia num sujeito com algumas comorbidades, né? Eu acho que a grande discussão aqui é pensar no agente infeccioso que compromete esse sujeito nesse cenário, né? É um alcoólatra, usuário de múltiplas drogas, que tem um passado de droga injetável, mas que agora tem um presente de droga inalatória, né? Institucionalizado. Você tem uma série de situações que, numa emergência, precisa de uma resposta rápida. Ele é abordado inicialmente com um tratamento empírico para as infecções bacterianas mais óbvias da comunidade, mas eu acho que a gente tem que tomar uma decisão mais rápida, porque ele evolui mal, né? Então, provavelmente, esse agente não é aquele inicialmente mais óbvio da comunidade. Quer dizer, deve ter um outro padrão de infecção para esse sujeito que está sendo a causa básica da evolução dele. A gente viu ali que ele foi encaminhado de uma unidade que também faz acompanhamento de pacientes com HIV, né? Então, eu imaginei que talvez ele também tivesse uma outra condição associada aí, que depois a Cláudia, que agora a gente consegue ver, né, pode pontuar para essa população em especial que agentes são mais facilmente encontráveis, né? Facilmente não é exatamente a palavra mais adequada aqui, mas que tipo de agente a gente poderia encontrar nessa população em especial? Legal. Quer continuar a evolução, Giap? Vamos ver o que está acontecendo agora com ele, só para a gente respirar um pouquinho. Se o pessoal da plateia aí, a gente está com 188 participantes,
Se alguém tiver alguma consideração, que tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat que a gente vai discutindo. Quer continuar, Jap? Vamos lá. Então, esse derrame pleural, por essa análise aqui, né, a partir desse líquido, ele foi interpretado como derrame parapneumônico, e a terapia antimicrobiana foi mantida sem ter mais intervenções, tá? 2 desses 3 critérios aí de Light foram positivos para exudato. O LDH pleural sobre o cérebro deu um valor de 2,88 e o LDH estava, assim, acima de 2/3 do limite superior do soro, tá? O pessoal na UTI optou pela introdução de corticoterapia para ele, com metilprednisolona 40 mg de 12 em 12, mas esse corticóide logo foi retirado, né? Ficou uns 4, 5 dias aí, logo foi tirado essa dose aí, sem necessidade de desmame, tá? O paciente evoluiu com essa terapêutica aí, com, né, um antimicrobiano. Ele evoluiu com melhora dos parâmetros ventilatórios laboratoriais e ele foi estubado no dia 2 de maio, tá? No dia 2 eu trouxe esses exames dele aí, para, né, a gente explicitar que houve, sim, uma melhora do ponto de vista laboratorial. Ele tinha já um HB de 12,3, sem anemia, com leuco. Agora sim, uma leucocitose de 14 mil, mas que não apresentava mais tanto desvio, tá? Tá desconfigurado aqui, me perdoe, mas os metamielócitos já estavam em 3%, os bastonetes estavam em 2%, e os segmentados estavam um valor bem menor, que desconfigurou aqui o slide. O PCR, sim, que está o correto, que estava 66,3. Depois dessa melhora clínica, então, é recebido a hemocultura colhida no dia da admissão, mesmo após o antibiótico, cresceu, na realidade, o bom e velho Streptococcus pneumoniae, a pneumococo, no sangue periférico de 2 sítios, o esquerdo e o direito, tá? No pneumococo de comunidade, o Streptococcus pneumoniae da comunidade, sensível a ceftriaxona, era sensível também a penicilina, o MIC para a ceftriaxona de 0,03, era sensível a tudo que foi testado, só tinha acessibilidade intermediária ali ao Bactrim, tá? O paciente manteve essa melhora clínica, ele finalizou o curso de antibiótico terapia dele no dia 3, né, 7 dias após o início do uso, lá no dia 28 de abril. Nessa triagem admissional, também foi colhido o perfil sorológico do paciente, com resultado positivo para HIV, e o paciente recebeu alta da UTI para a enfermaria no dia 5, eu admiti ele na enfermaria no dia 5 de maio, já se alimentando via oral, sem nenhum dispositivo invasivo, já estava bem, tá? Ele recebe alta hospitalar no dia seguinte, já com encaminhamento para o ambulatório de acompanhamento externo, tá bom? Acho que é isso. Maravilha, Giap. Bonito caso. Cláudia, você quer fazer seus comentários? Aí a gente abre para discussão. Na verdade, o Dr. Vidal tinha pedido para eu preparar uma apresentação, então eu fiz mais num modelo de apresentação. Acho que eu prefiro ir seguindo a apresentação e fazendo alguns comentários puxando do caso que o Giap apresentou. Acho que senão eu acabo antecipando muitas das coisas que eu já vou falar na apresentação. Tá ótimo, pode. Então, vamos fazer só, talvez, fazer uns comentáriozinhos sobre o caso agora, aí depois você faz a sua apresentação. Né, Jamal? Então, veja, é um caso interessante, né, que você vê que, às vezes, a gente pensa em outros agentes, né, lembrando que o pneumococo é o primeiro agente de pneumonia adquirida na comunidade, ele continua sendo importante, né? O Jamal levantou muito bem aí essa questão da própria infecção pelo HIV, lembrando que o paciente com infecção pelo HIV tem uma chance muito maior, talvez a Cláudia comente sobre isso, de, inclusive, fazer pneumonia por pneumococo do que a população não sem a infecção, né? Não HIV. E a gente pensaria, né? Então, ficaria até um pouco em dúvida, né, Giap? No início desse caso, eu acho que a conduta perfeita, né? Habitualmente os protocolos utilizam, né? A associação de uma cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona associada ao macrolídeo, e os estudos mostram que essa associação
é benéfica quando utilizamos ceftriaxona isoladamente, até para o pneumococo, né? Tem estudos que a associação ela é benéfica quando comparado ao uso da ceftriaxona isoladamente, inclusive para pneumococo. E o que habitualmente essa associação ela tem o objetivo de ter uma atividade também contra bactérias intracelulares, né, que a gente chama de atípicas, que entra aí a clamidófila, entra a Mycoplasma pneumoniae, e eventualmente, que não é um agente tão importante aqui no nosso meio, a própria legionela, né? A legionela não é um agente preponderante aí nas nossas infecções comunitárias, mas a associação de um macrolídeo, junto com uma cefalosporina terceira geração, tem o objetivo de ampliar a cobertura num paciente grave e que a gente deixe de tratar, principalmente um paciente com um sepsis como esse, né? E estáfilo, Jamal, você pensaria em estáfilo numa situação como essa, pegando esse paciente no pronto-socorro, em sepsis? Eu fiquei meio assim, viu? Se a gente não pensaria aí numa pneumonia de evolução grave, necrotizante, séptica, né? Se valeria a pena ter alguma cobertura para estáfilo. O que você acha? Está sem som, Jamal. Pronto. Eu, quando fiz aquela observação, foi exatamente pensando que eu queria ouvir a Cláudia, que eu sei um pouco do trabalho dela, né, Cláudia? Eu acho que a primeira hipótese para ele é mesmo um estrépito, mas com aquele derrame pleural, com esses comemorativos dele, essa piora muito importante, eu acho que na porta eu não pensaria duas vezes, não, eu trataria estáfilo dele. E depois vamos ver o que sobra dessa história toda, porque é um doente muito grave. É o que eu tenho discutido, inclusive, com os residentes lá. Às vezes você tem que tomar esse tipo de conduta numa porta, e ainda mais aqui, né, em que a estrutura de saúde está extremamente comprometida, você às vezes não tem acesso a diagnóstico muito rápido. Esse, em especial, tinha uma tomografia rápida para fazer, enfim, teve acesso a PS de alta complexidade, mas a maioria não é assim. Então, eu acho que eu teria coberto estáfilo também para ele. Depois eu veria. Tem uma cultura correndo e a gente pode pensar em tirar a droga na sequência, mas eu cobriria sim, acho que você está certo. E outro dado que é importante, né? Ele foi rastreado para HIV, tem associação de uma pneumonia bacteriana com uma outra bactéria que é MTB. Né? Não é incomum essa associação. Então, esse doente tinha um baita derrame pleural e tinha um ADA alto, né, nesse derrame. Então, assim, não dá para a gente deixar fora do painel de possibilidades a tuberculose nessa população. É sempre uma doença que está à espreita desse tipo de doente. Tem só uma perguntinha aqui no chat, né? Por se tratar de choque séptico, infecção grave, inicialmente vocês não dariam uma dose máxima de ceftriaxona até pelo menos o resultado final de culturas? O Daniel, está cortadinho aqui, eu não sei se é Daniel ou Daniela. Daniel está perguntando. Veja, Daniel, essa dose de 2 gramas de ceftriaxona é adequada nessa situação. Se a gente pensar em pneumococo, né? A gente está pensando em pneumococo, habitualmente eles são sensíveis aqui no Brasil ao ceftriaxona, são raras cepas resistentes, muito raras, então 2 gramas em geral é suficiente. A 4 gramas quando a gente quer atingir concentração em líquor, né? O que não é o caso. Habitualmente, em pneumonia, 2 gramas é suficiente. Você veja que o MIC, né?
até para o ceftriaxona era baixinho, né? Que é o que habitualmente a gente encontra mesmo para o pneumococo. Cepas fora do Brasil, né, principalmente no continente asiático, aí você pode ter uma resistência um pouco aumentada às cefalosporinas, e muitos protocolos recomendam até a associação de vancomicina em situação como essa. Mas em geral, aqui no Brasil, as cepas são sensíveis, sim, ao ceftriaxona. A gente não precisaria aumentar a dose, não, numa situação como essa. Tá? Se tiverem alguma pergunta mais, fiquem à vontade. A gente vai estimulando, né, Jamal? Quando a gente está olhando para todo mundo, é mais fácil, né? Mas se quiserem perguntar aí, fiquem tranquilos. O estáfilo é uma situação que me chama a atenção, né? Às vezes a gente se surpreende, somente como você citou, o derrame pleural. Talvez na chegada, né, assim, a gente ficaria um pouco indeciso, que não tinha ainda tomografia, nada, mas depois desse derrame, e se eu tivesse aí um teste até por HIV positivo, pensando que esse paciente não estava tratado, pensando que ele estava já com algum grau de imunodepressão, eu pensaria em cobrir, sim, o estáfilo nessa situação. Né? O ceftriaxona até tem alguma atividade para estáfilo, mas ela não é a droga ideal. Né? A gente tem até trabalho comparando ceftriaxona e oxacilina para estáfilo oxassensível, né? Aqueles chamados sensíveis à meticilina. Com alguma atividade, mas não um caso como esse, séptico, grave, não seria a única opção. Há espaço para tratamento com macrolídeo isolado? Pois não, Jamal, quer comentar? Tá mudo, Jamal. Continua. Está sem som, Jamal. Pronto, agora entrou. Agora entrou. Oi. Não, Edu, eu ia falar o seguinte, a Cláudia deve ter preparado uma exposição. Eu acho que seria, se não for ruim, legal que ela falasse, porque uma parte dessas perguntas que a gente está vendo aqui, talvez ela já pudesse ir respondendo e a gente poderia debater. O que você acha? Acho ótimo, perfeito, Cláudio. É que a gente não preparou esse script, né? Então. É que eu também não. Para quem não sabe, a gente entrou nisso hoje à tarde, que é um prazer, diga-se, tá? Isso aqui, ainda mais com esses 3 que estão na tela e mais quase não, 200 pessoas aqui nessa sala, né? Eu acho que é uma das maiores plateias que eu já tive na vida. Mas eu acho que a Cláudia podia fazer essa apresentação, que é um dos objetos de estudo dela, inclusive, para a gente ouvir. Eu acho que a gente podia aproveitar essa oportunidade. O que você acha? Ótimo, ótimo. Vamos lá, Cláudia. Obrigada, Jamal. Vamos lá. Eu fico um pouco preocupada com o tempo também, eu até mandei para o... Então, tá bom. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar essa aula. Agradeço ao José, agradeço ao doutor Eduardo, ao doutor Jamal e ao GIAP, que apresentou esse caso que a gente acompanhou junto no começo desse mês na enfermaria. E, como o Jamal falou, esse é um tema que eu gosto muito, foi o tema do meu doutorado, então, assim, meu tema preferido. Vai ser um prazer apresentar aqui para vocês. A ideia, a encomenda do Dr. José foi que eu fizesse uma aula mais focada em manejo clínico e que eu apresentasse as principais guias que a gente tem hoje, né? Então, agora não está querendo... Aqui, agora vai. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, e as guias que eu vou apresentar aqui são basicamente a guia brasileira, que é da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que é de 2018, a guia americana, que é da American Thoracic Society, da ADSA, essa foi publicada em 2019, e as guias do Reino Unido, que a gente tem uma mais focada em prescrição de antimicrobiano, que é da NICE, e uma bem completa,
que é da British Thoracic Society, essa de 2009, com algumas anotações de 2015. O primeiro desafio que a gente tem quando a gente vai estudar ou vai falar sobre pneumonia adquirida na comunidade é a definição da pneumonia adquirida na comunidade. Pode parecer uma besteira, mas foi um dos slides mais difíceis de fazer, foi um dos pontos que quando eu vou escrever sobre o assunto, falar, eu sempre empaco. Parece fácil, né? Pneumonia por definição, uma doença dos pulmões, e adquirida na comunidade está aí para a gente fazer um contraponto à pneumonia adquirida no hospital. Mas, na verdade, falta uma definição padronizada entre os estudos, até porque a gente não tem um padrão ouro para o diagnóstico. Então, até já foram propostos alguns scores diagnósticos que levam em consideração fatores clínicos e radiológicos, mas nenhum deles parece acurado o suficiente para fazer esse diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. E aí também a gente entra nessa questão do comparador, né, que seria o padrão ouro. Como é muito difícil a gente isolar o agente, mais para frente eu vou falar isso, também é complicado a gente ter essa certeza, não, com certeza uma pneumonia adquirida na comunidade está aqui, o agente infeccioso é esse, não tenho dúvidas. Então, de uma maneira mais pragmática, a gente, na suspeita, trata. É isso que é feito sempre, pela gravidade de um quadro de pneumonia adquirida na comunidade, na suspeita a gente trata. E também pensando de forma mais pragmática, embora os estudos em geral usem como um critério a necessidade de um infiltrado radiológico novo, a maior parte dos casos é leve e vai ser tratado ambulatorialmente ou por um médico de família, numa UBS, e muitas vezes não vai ter essa imagem radiológica. Então, é na suspeita clínica mesmo que a gente faz o diagnóstico e indica o tratamento, tá? Então, quais são essas manifestações clínicas que fazem a gente pensar num quadro de pneumonia? Uma das coisas importantes é a apresentação aguda, então, são sintomas de doença aguda do trato respiratório inferior, que classicamente são tosse, expectoração, dispneia e dor torácica. Junto a esses sintomas, na maior parte dos casos, a gente tem manifestações sistêmicas, como febre, sudorese, calafrios, mialgias, artralgia, cefaleia, prostração, várias manifestações sistêmicas. E, na hora do exame físico, a gente vai buscar achados focais no exame físico de tórax que sugiram consolidação, que são todos esses aqui. Então, uma expansibilidade torácica reduzida, um frame do tórax vocal aumentado, a submassa 6 ou massa 6 a percussão, a presença de estertores crepitantes e subcrepitantes consonantes, o sopro brônquico ou tubário e a broncofonia aumentada e pectorilóquia. Se você tiver disponível o exame radiológico, com certeza está indicado lança-mão. Então, eu trouxe aqui o broncograma aéreo mais bonito que eu já vi, se vocês não estão conseguindo ainda ver um pouquinho mais perto, e mais perto ainda. Então, a gente tem aqui toda a árvore brônquica desenhadinha, né, muito bonito. Lembrar também que a gente tem que pedir as duas incidências, né? A gente pede a radiografia posterior anterior, mas se tiver uma imagem apenas retrocardíaca, a gente só vai ver no perfil. Então, além de acrescentar dados, às vezes é a única coisa que vai mostrar para a gente uma consolidação. E aí, a gente parte para o segundo grande desafio, e também uma coisa que está em constante evolução, que é a etiologia. Quais são os agentes etiológicos mais comuns da pneumonia adquirida na comunidade? Então, classicamente, ela é causada principalmente por bactérias. E dentre as bactérias, a mais frequente no mundo inteiro, em todas as situações, é o pneumococo, que foi o agente do nosso caso. Além disso, a gente tem uma alta frequência de Haemophilus influenza, e essa frequência tem variado muito com a introdução da vacina. A gente tem também uma importância dos germes ditos atípicos, que já foram citados, né, na discussão do caso, então, Mycoplasma pneumoniae, a Legionella pneumófila e a Chlamydophila pneumoniae, em conjunto são chamados esses germes atípicos, e também comentado, já na discussão, Staphyloaureus e Moraxella catarrhalis também são agentes frequentes.
A segunda causa mais comum para as pneumonias adquiridas na comunidade são as etiologias virais. E aqui, dentre elas, sempre aqui mais conhecida e mais citada, o vírus influenza. A gente não pode deixar de falar da Covid-19, né? Não, obviamente não é o tema dessa aula, mas virou um patógeno muito importante de pneumonia adquirida na comunidade. E a gente tem também a presença de outros vírus que eu vou citar mais para frente, que agora que a gente pode lançar mão de diagnósticos mais precisos, de diagnósticos moleculares, parece que a gente está conseguindo enxergar mais a importância desses outros vírus na patologia e também na etiologia da pneumonia adquirida na comunidade. Além disso, a gente tem ao redor do mundo a presença de patógenos emergentes, que são bactérias com um perfil de resistência a antimicrobianos. Então, por exemplo, o Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, a Pseudomonas aeruginosa e outras bactérias gram-negativas multiresistentes. Mas mais para frente eu vou falar dos fatores de risco, quando a gente tem que tratar essas bactérias, quando a gente tem que ampliar a cobertura para cobrir também essas multiresistentes. E muito focado em epidemiologia e fatores de risco, a gente tem outras causas que são menos frequentes, mas que se a gente não pensar, a gente não vai fazer o diagnóstico, não vai tratar. Então, pneumocistose, nocardia, ATB, que Jamal lembrou bem aí na discussão desse caso, e também bem frequentes aqui no Brasil, histoplasma, paracoco, e a gente tem a coxiela também, aí como essas outras causas mais associadas a epidemiologias específicas. O nosso grande desafio, então, voltando lá um pouco nessa questão da definição, é que a gente tem pessoas que têm apresentações típicas de pneumonia adquirida na comunidade, então, que se apresentam clinicamente igual uma pneumonia adquirida na comunidade de causa infecciosa, e radiologicamente, clínica e radiologicamente, mas que no fim a gente acaba fazendo um diagnóstico de causas não infecciosas. Então, aqui para ilustrar, eu trouxe essa radiografia, que era um dos pacientes do meu estudo, que no final fechou um adenocarcinoma de pleura, mas que na entrada a hipótese que foi feita foi de uma pneumonia bacteriana. Ainda para complicar um pouco a nossa situação, a gente sabe que mesmo estudando sistematicamente os agentes etiológicos da PAC, em média, metade fica sem diagnóstico estabelecido. Então, essa dificuldade da gente ter um padrão ouro, da gente ter certeza absoluta que aquilo era uma pneumonia infecciosa. E também a distinção entre as causas principais, que são as causas virais e bacterianas, ela não pode ser feita com base só em dados clínicos e radiológicos. Também já tiveram vários estudos que tentaram usar algoritmos clínicos e radiológicos para tentar diferenciar as duas causas principais, e não há nada acurado o suficiente para a gente lançar a mão na prática clínica. Além disso, elas podem existir como co-infecção, né, a causa viral e a bacteriana. Aí, mais uma vez, um raio-x para ilustrar, esse raio-x tem uma opacidade lobar, né, mas o único agente que a gente encontrou foi o influenza H3N2, a gente não teve isolamento de nenhuma bactéria nesse paciente, apesar do diagnóstico clínico na entrada ser pneumonia bacteriana, e isso já autorizar a gente a tratar com antibiótico, vou falar um pouquinho mais para frente. Outra dificuldade que a gente tem é a falta de testes de diagnóstico microbiológico rápidos. A maior parte desses testes que a gente pede, né, no caso, o paciente apresentado pelo GIAP, foi exatamente o que aconteceu. O resultado da cultura chegou dias depois, o paciente já estava melhor até, já estava clinicamente estável. Então, também a gente tem essa falta. Mais uma vez, pragmaticamente, a gente suspeitou, a gente vai agir como se fosse e vai tratar, porque pode ser muito grave. Dito tudo isso, é muito importante a gente conhecer a nossa epidemiologia, porque já que é tão difícil a gente descobrir o agente etiológico de um caso específico, é bom a gente saber quais são os agentes mais frequentes no nosso meio, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem poucos dados,
sistemáticos, assim, de investigação de agentes etiológicos na pneumonia adquirida na comunidade, mas felizmente a gente tem essa rede sentinela, essa rede de vigilância, que é o CIREVA, que é uma rede de vigilância de 3 bactérias importantes e cobertas por vacinas hoje em dia, que são o pneumococo, o meningococo e o haemófilos. Então, eu trouxe aqui, né, os dados de suscetibilidade à penicilina dos isolados de pneumococo do último relatório do CIREVA, que é de 2020 com dados de 2019, e a gente tem 242 cepas e dessas 0% resistentes à penicilina. Então, o pneumococo resistente à penicilina no nosso meio não é uma grande preocupação. Quer dizer, não parece ser nenhuma preocupação. Já os resistentes a macrolídeo, aí respondendo uma das perguntas que vocês falaram lá do chat, a nossa resistência aqui de 341 cepas de pneumococo a macrolídeo foi de 30%, a eritromicina, que foi o macrolídeo testado, foi de 35%. Então, é importante essa taxa de resistência aos macrolídeos. Além disso, também foi citado na discussão o Staphylo aureus resistente à oxa de comunidade, né? Apesar disso ser um problema maior nos Estados Unidos ser abordado no guia deles, aqui no Brasil a gente tem dados escassos, mas não parece ser um agente comum de comunidade. Dando sequência aqui naquela discussão sobre a gente tentar diferenciar na entrada uma pneumonia bacteriana de uma pneumonia viral, para a gente poder evitar o antibiótico numa pessoa que só tem uma pneumonia viral, vem a discussão sobre a utilidade dos biomarcadores, né? Então, principalmente a PCR e a procalcitonina. E é ainda um assunto não resolvido. Eu trouxe aqui as 3 guias e cada uma delas tem uma opinião diferente, fala uma coisa diferente. Então, a brasileira põe que você pode utilizar a procalcitonina como auxílio no diagnóstico da pneumonia adquirida na comunidade, assim como a procalcitonina ou a PCR podem ser utilizadas na avaliação à resposta ao tratamento. Já os americanos colocam que a antibiótico terapia deve ser iniciada em adultos com suspeita clínica e confirmação radiológica de PAC, a despeito da procalcitonina inicial. Então, mesmo se vier procalcitonina negativa suspeitou, eles acham que tem que entrar com antibiótico pela gravidade, depois eu vou mostrar evidência também científica para eles embasarem essa recomendação. E os britânicos, como é um pouco mais antigo o guideline, a procalcitonina não era amplamente disponível lá, então eles nem optam nem por comentar muito, e eles falam que tem evidências de que a PCR, a admissão, pode ser útil para distinguir pneumonia de outras doenças respiratórias agudas. Então, vamos lá para os dados que embasaram, né? Por que a gente tem essa recomendação diferente brasileira e americana? Então, basicamente, os brasileiros, eles se apegaram mais nessa revisão da Cochrane, nessa meta-análise, que foi uma meta-análise para ver o valor da procalcitonina para guiar início ou descontinuação de antibióticos e infecções agudas do trato respiratório. E teve um achado importante, uma redução de risco de mortalidade quando usado um algoritmo que continha a procalcitonina versus um atendimento padrão. Então, muito por conta disso que o brasileiro recomenda que sim se use, que vale a pena você usar para tentar discernir e que isso pode ajudar em reduzindo a mortalidade. O legal dessa meta-análise é que, assim, eles pegaram um desfecho, é uma análise bem pragmática, né? Eles pegaram um desfecho mortalidade e compararam um algoritmo que usa procalcitonina com um algoritmo que não usa, e foram direto no desfecho mortalidade e mostraram um benefício. Então, seria bom usar a procalcitonina nessa avaliação. Mas a crítica que se faz é que, embora 40% desses casos sejam pneumonia, tem 60% que são outras infecções agudas do trato respiratório. Então, aqui entrou otite, entrou sinusite, entrou amidalite, entrou DPOC exacerbado, enfim, foram todas as infecções agudas do trato respiratório. E também, eles não conseguem chegar e falar, esse que é o algoritmo que realmente diminui a mortalidade, porque foram vários algoritmos que tinham procalcitonina
diversos estudados e para meta-análise. Os americanos, eles acabam utilizando, se embasando mais por essa outra revisão com meta-análise, que acaba sendo mais específica. Então, eles colocaram só pneumonia adquirida na comunidade, e daí só pessoas com microbiologia, com achado microbiológico, e aí tentaram ver se a acurácia da procalcitonina para discriminar uma pneumonia bacteriana de uma viral. E aí, eles até acham uma acurácia ok, mas eles não acham o suficiente para ser usado na prática clínica, porque alguns pacientes que tinham bactéria isolada tinham procalcitonina negativa. Então, eles próprios, na conclusão deles, eles falam que não se pode guiar sozinho na procalcitonina uma decisão clínica. Então, tá. Seguindo aqui, o que a gente pode lançar a mão para fazer o nosso diagnóstico etiológico, né? Sabendo que mesmo lançando mão de tudo, em metade dos casos a gente não vai encontrar. Então, as hemoculturas, que foi o que identificou a gente no caso apresentado, e aí muito interessante que as hemoculturas foram colhidas no Emílio, que foi o segundo serviço que o paciente passou, e ele já tinha recebido uma dose de antibiótico. Então, foi muito bom, né? Que mesmo diminuindo a sensibilidade, conseguiu encontrar. E o pneumococo é um dos agentes que é bem encontrado em hemoculturas, então tem até uma taxa de positividade de hemocultura considerável. A gente tem também a possibilidade de fazer GRAM e cultura de amostra respiratória, no SCAR induzido, secreção traqueal e lavado. Eu percebo que aqui no Brasil a gente tem muito preconceito com escarro, mas é realmente um material que é nobre, que pode ser utilizado sim. A única coisa que a gente precisa é tentar diferenciar o que é bactéria que cresceu, que é da flora, e o que é realmente patógeno comum de pneumonia, né? Então, se crescer um pneumococo no escarro de alguém que está com quadro clínico de pneumonia, você não vai pensar que isso é algum patógeno da flora. Então, ajuda bastante, pode ajudar bastante. Lá fora, eles usam bem mais do que a gente aqui. A gente também pode lançar a mão das sorologias, porque as bactérias atípicas têm dificuldade de crescer em culturas, então, para elas, a gente pode lançar a mão das sorologias. A gente tem como fazer de Clamidófila e Mycoplasma no LUTS. Existem os antígenos urinários, que são testes rápidos à beira do leito de pneumococo e legionela, mas aqui no Brasil é muito difícil a gente ter acesso a esses antígenos. A gente tem o teste rápido molecular para detecção de influenza, né, que esse sim bem disseminado, e o painel respiratório molecular, que é um teste que cada vez mais está disponível. Ele investiga, assim, existem vários desses painéis, né, eu coloquei aqui o exemplo, o que investiga de uma vez mais agentes, então ele investiga diversos vírus respiratórios e também algumas bactérias, incluindo atípicas, então, Clamidófila, Mycoplasma, e também a Bordetella pertussis. Eu vou falar um pouquinho mais dele depois. A segunda questão é para quem que a gente vai pedir esses testes, né? Então, sabendo que a taxa de positividade é baixa, que às vezes não vai ter um impacto clínico, porque você vai demorar para ter o resultado, você já tinha que ter entrado com antibiótico. Então, como que as guias lidam com essa questão? Os brasileiros colocam para dá somente para pacientes com PAC grave, fazer a investigação somente para pacientes com PAC grave ou não respondedor à terapia empírica inicial e nos internados em UTI. Os americanos falam para fazer PAC grave ou naqueles pacientes que você tem alto risco ou suspeita das bactérias com perfil de resistência, então, Staphylococcus aureus resistente a oxa e Pseudomonas. Aqueles que têm epidemiologia sugestiva de legionela ou períodos de circulação de influenza, você vai testar específico para esses agentes. E os britânicos, eles diferenciam em PAC moderado e grave. Para moderado, eles falam que, então, aqueles que vão internar, né, a gente deveria pedir, no mínimo, hemocultura, cultura de escarro e antígeno de pneumo. E na grave, acrescentar as outras pesquisas e tentar guiar bem pela epidemiologia. Como o guia americano, ele não fala especificamente desses painéis de vírus respiratórios, a American Thoracic Society encomendou um outro guideline e
essa conclusão deles em quando indicar esses painéis. Eu achei interessante trazer aqui. Então, eles fazem uma revisão, eles concluem que são poucas as evidências, principalmente porque a gente tem poucos estudos daquele estilo que eu falei da procalcitonina, que é você colocar um teste e ver se isso impacta num desfecho clínico, né? Então, para fazer a recomendação ideal, seriam estudos mais pragmáticos desse tipo. Como não tem muita evidência, e também eles veem que, ao contrário do que poderia se pensar, não teve muito impacto na prescrição de antimicrobianos, porque, pelos estudos, parece que os clínicos, mesmo vendo um vírus, não tiveram coragem de tirar o antimicrobiano, pensando na co-infecção, pensando que um vírus pode aumentar a chance de você ter uma infecção bacteriana em cima. Então, por conta de tudo isso, eles não recomendam utilizar em rotina e reservar só para pacientes graves ou imunossuprimidos. Então, até o nosso caso, por ser imunossuprimido, teria. Aí, aqui, pensando no manejo clínico, né, então, passar da parte do diagnóstico, é muito importante a gente estratificar a gravidade. E aqui é uma coisa que está um pouco mais bem estabelecida. A gente tem scores bons, os americanos preferem uns, os britânicos preferem outros, mas ambos são bons. A ideia dos dois é a mesma, que é você, por alguns critérios, conseguir predizer a mortalidade e aí, em cima dessa mortalidade predita, você orientar o local de tratamento e o esquema empírico também. Então, é muito importante essa estratificação de gravidade. O americano é o PSI, ele é mais estudado do que o CURB, o nível de evidência é maior, mas ele também é mais complexo, né? Tem todos esses critérios. O CURB pode até ser mais simples, sem o U, então só o CRB 65 ou o CURB 65, mas é a mesma ideia, pontua e orienta o local de tratamento. Não vou me estender muito, porque é a parte mais conhecida da aula, eu acredito. O desafio aqui dos scores é tentar discernir entre os graves, quais os mais graves. Então, quais aqueles que valeria a pena a gente mandar para a UTI? Em quais a gente poderia gastar com esse recurso e em quais esse recurso teria maior efetividade, também para a gente não deixar passar alguém que precise de UTI. E aqui a gente ainda não tem nenhum muito acurado. Então, os americanos sugerem o que eles mesmos inventaram, né, em 2007, que é uma combinação de critérios maiores e menores, sendo que os maiores são os óbvios, né, que é o uso de droga vasativa e necessidade de intubação, de ventilação mecânica. Então, esses é óbvio que vai para a UTI. E aqui é um estudo que tentou ver a acurácia de vários, o americano e também uns outros que o brasileiro até cita, o SmartCop, o SCAP, o PSI e o CURB, e nenhum deles é bom o suficiente para a gente falar, não, esse é o que a gente vai usar a partir de agora. Então, também fica aí numa das partes de desafios da pneumonia. E agora, em relação ao tratamento, né, como eu comentei, os guias todos, eles vão partir da classificação, da estratificação de gravidade para orientar o tratamento empírico. Então, a ideia é a gente ter ideia dos nossos agentes mais frequentes, a gente fazer a suspeita, a gente estratificar a gravidade e a gente iniciar logo o antibiótico assim que a gente faz a suspeita de uma pneumonia adquirida na comunidade, pensando que as bactérias são as principais causas e pode ser muito grave. Aí a gente tem um pouco de diferença entre as recomendações nas diversas guias, eu vou dar uma discutida aqui. Então, vamos lá. Brasileiros, eles colocam, o brasileiro e o americano separam leve ainda em sem comorbidades e sem fatores de risco para resistência ou com comorbidades. Então, para leve sem comorbidades, o brasileiro põe como opção amoxicilina, ou amoxiclave, ou azitromicina, ou claritromicina. Os americanos colocam, primeira opção, amoxicilina na dose de 1 grama, de 8 em 8 horas, e eles têm um guideline já mais certinho, que classifica as recomendações e as evidências, então ele põe como recomendação forte, evidência moderada. E aí ele dá como opção doxiciclina,
ou o macrolídeo, ácitro e cláritro. E aqui ele põe a observação de que o macrolídeo poderia ser uma opção em locais onde há baixa resistência a macrolídeo, então menos de 25%, que não é nosso caso se a gente for usar os dados do Cireva, tá? Então, respondendo aquela pergunta do chat, só macrolídeo sozinho, a princípio não é uma boa ideia, porque nosso principal agente é o pneumococo e a gente tem uma taxa considerável de resistência à medida que a gente tem de eritromicina do pneumococo. E aí o britânico, ele põe a amoxicilina na dose mais habitual, né, desculpa, tá errado aqui, 500 miligramas, e ele fala até que pode aumentar a dose, mas ele recomenda 500 mesmo, e opção a doxiciclina ou macrolídeo. E aqui também tem uma coisa interessante que eles colocam, eles não recomendam ácitro, e aí eles justificam que o comitê deles se reuniu e eles acham que como a ácitro tem uma grande meia-vida, tem um risco maior de ter resistência, então maior risco de ter falha também usando o ácitro por esse maior risco de resistência. E é bem interessante, porque o brasileiro, ele, ao contrário, ele fala que se o paciente tiver DPOC, você preferia ácitro, porque tem mais hemófilos resistente a cláritro do que ácitro. Então, também é uma questão debatida aqui, que não tem um consenso. E a éritro fica para casos de gestantes, né? Depois, a gente tem recomendações no americano e no brasileiro sobre a PAC leve com comorbidades, e aqui o que muda é uma associação, então daí não só um beta-lactame com o macrolídeo, mas uma associação da amoxicilina ou amoxiclave mais ácitro ou cláritro, e a opção das quinolonas respiratórias, então levo amoxifloxacina ou gemifloxacina. O americano também põe fluorquinolona respiratória as mesmas, levo moxigeme, mas eles acabam colocando como a que tem a maior evidência, então uma recomendação forte é evidência moderada para a fluorquinolona. E aí a opção fica mais parecida com a nossa, né? Então, amoxi com clavulanato ou cefalosporina, mais um macrolídeo ou uma doxiciclina. Aí tem essa questão das fluorquinolonas, né? Porque ela acabou passando para a segunda opção, muito por conta dos eventos adversos e dos alertas, tanto do FDA quanto da Agência Reguladora Europeia, de diversos eventos adversos graves relacionados ao uso de fluorquinolona. Então, não só a ruptura de tendão, que é um dos mais comuns, mas também aneurisma de aorta, aumento de risco de prolapso valvar e outras manifestações neurológicas. Então, o europeu é bem taxativo, a Associação Europeia fala para você só usar em condições ameaçadoras à vida quando você não tiver outra opção terapêutica. Os americanos colocam, assim, atenção para quem tem fatores de risco, mas ainda eles acham que, como é o que tem mais evidência, vale a pena aí. E só lembrando que entre os antibióticos que matam, os macrolídeos também figuram, porque eles podem prolongar intervalo QT, então também cuidado com pessoas que têm maior risco ou que usam outras drogas que também prolongam o intervalo QT. Seguindo agora. Para a PAC moderada, né, então aqueles pacientes que estariam internados, mas não na UTI. A gente vai... O brasileiro coloca como primeira opção uma CEF de terceira, então ceftriol, ou ceftaxona ou ceftaxima, ou ampicillodactam, mais um macrolídeo, ou uma fluorquinolona respiratória como monoterapia. E aí, segunda opção seria cefalosporina de terceira ou amoxiclavulanato, se tiver excluído o legionela. O americano coloca bem parecido, eles põem beta-lactame com mais macrolídeo ou fluorquinolona respiratória, ambos como recomendação forte e evidência alta. A única diferença é que o americano entre os beta-lactâmicos bota a ceftarolina também, que é mais disponível lá. E os britânicos, que são sempre mais contidos, eles recomendam, mesmo o paciente internado, fazer amoxi com cláritro VO. Então, eles pensam, não, é só garantir que vai cobrir bem pneumococo, as atípicas, né, os germes mais comuns e pronto.
Nem germes produtores de beta-lactamase eles acham que precisa cobrir aqui nos internados. E daí, opções, eles põem a doxicilina ou eritromicina. Bom, para a PAC grave, a gente tem também, de novo, o brasileiro bem parecido com o americano e o britânico destoando, né? Então, o brasileiro coloca, primeira opção, na PAC grave é sempre associação, tá? Sempre 2 antibióticos. Então, Cef de terceira, a mesma coisa, Ceftriol, Ceftaxima, ou Ampicilbactam, mais um macrolídeo ou uma fluoroquinolona respiratória. O IDSA acaba colocando, primeira opção nesses casos, beta-lactâmico com macrolídeo, uma recomendação forte de evidência moderada, ou fluoroquinolona respiratória, e daí ele põe uma evidência mais baixa, eu vou mostrar depois as meta-análises. E o britânico, mais uma vez, mais contido, eles põem para pacientes em UTI, amoxi com clavulanato, VO ou IV, mais claritro ou éritro. Também VO e IV dependendo das condições do paciente. E como opção, a quinolona respiratória em monoterapia. Daí aqui só fica também, como eu mostrei os nossos dados, né, o nosso pneumococo, ele é completamente sensível à penicilina. Para a gente, se a gente estivesse disponível nos hospitais, também seria uma boa opção a amoxi com clavulanato, tá? E aí você também diminui um pouco o espectro do que você lançar a mão já de cara uma Cef de terceira ou Ampicilbactam. Essa questão do IV e do VO, também é importante chamar a atenção que assim que o paciente tiver disponibilidade de receber VO, se você não tiver hemodinamicamente instável, se você não estiver preocupado com a distribuição da droga, se ele estiver aceitando bem a dieta via oral, o ideal é quanto antes você passar para a via oral, a terapêutica. Principalmente falando de claritro, que é um antibiótico que dá muita flebite, né? Aí, então, o que embasa essas recomendações, também o professor Eduardo falou um pouquinho, né, são muitos estudos para avaliar o impacto dos macrolídeos no tratamento da pneumonia, esse era o meu, foi assim, depois eu vou mostrar, mas era uma das minhas maiores questões, e daí foi a questão do doutorado, só que eu fiz nos pacientes com HIV, e são muitos estudos mesmo que tratam desse tema. E a gente tem aí 3 revisões sistemáticas e meta-análises que tentam juntar esses pacientes. Então, primeiro falando dos críticos, uma meta-análise que pega só pacientes críticos, eles mostram que o uso de macrolídeo está associado à redução relativa na mortalidade de 18% e 3% na absoluta, quando comparado com terapia sem macrolídeo. Então, isso que embasa os americanos colocarem como primeira opção a associação de beta-lactâmico com macrolídeo e segunda opção beta-lactâmico com quinolona. Quando a gente não está falando dos críticos, aí a gente tem uma segunda meta-análise aqui, que é só de pacientes internados, e essa mostra que, em comparação com a monoterapia com beta-lactâmico, a terapia combinada de beta-lactâmico e macrolídeo pode reduzir o risco de morte em pacientes com PAC, então por isso que a gente não usa só ceftriaxona. E essa terceira incluiu também dados pacientes ambulatoriais e, de uma maneira geral, mostrou também que a associação de beta-lactâmico e macrolídeo levou uma menor mortalidade quando comparada com a monoterapia com beta-lactâmico, mas na análise por subgrupos sugere que esse efeito favorável exista somente em pacientes com maior gravidade, por isso que nos leves, nos ambulatoriais, a gente ainda pode, mesmo baseado em evidência, tratar com uma droga só. E aqui, os americanos trazem nessa guia como lidar com essas suspeitas de bactérias resistentes, né? Como lidar com esses patógenos emergentes, essas bactérias com perfil de resistência aos antimicrobianos. Aquela definição de pneumonia relacionada à assistência à saúde que eles mesmos propuseram numa outra guia caiu por terra nessa, porque eles viram que acabou levando a uso de antimicrobianos em casos onde não havia necessidade, nem não eram bons critérios para discernir quem realmente tinha risco. E aí acabou ficando como principais riscos o isolamento prévio desses agentes, ou hospitalização recente, ou uso de antibióticos intravenosos recente também. E aí é um pouquinho diferente o que se faz se a pneumonia é grave ou não. Então, nas não graves, tanto nas graves quanto nas não graves, se tiver isolamento prévio, eles falam para você
colher exames e iniciar o tratamento empírico, mas se o fator de risco for só hospitalização recente ou uso de antibiótico intravenoso, se o paciente não tiver grave, você só colhe exame e tenta segurar o antibiótico, e aí só aumenta o espectro se realmente isolar esse agente. Também eles falam que dá muita segurança você descalonar se você não encontrar o agente nas culturas, então também é uma recomendação deles. Em relação à cobertura para anaeróbios, também eu resolvi trazer aqui porque foi uma coisa que mudou, né, recentemente, então, hoje em dia é recomendada pelo guideline americano só na suspeita de abscesso pulmonar ou empiema, e uma revisão do New England coloca também doença periodontal grave, pneumonia necrotizante ou abscesso pulmonar. Aqui, porque a aspiração pura acaba, nos estudos mais recentes, não tendo uma importância tão grande dos anaeróbios. E o corticoide, que é um outro debate eterno, né, e também que a gente não tem nenhuma certeza. Então, os brasileiros, eles são mais favoráveis pelo jeito que eles escrevem. Então, eles colocam: o uso de corticoides na PAC grave mostrou-se tanto seguro como benéfico em diversos desfechos clínicos importantes, mas são necessários mais estudos para confirmar o impacto na mortalidade. No texto, eles põem: embora os estudos apontem que sim, tem impacto. Já o IDSA é mais, segura bem mais o corticoide. Então, eles não recomendam o uso rotineiro em PAC não grave, sugerem não usar em adultos com PAC grave e não usar também em pacientes com pneumonia grave por influenza, exceto os pacientes que têm choque séptico refratário, né, assim como é recomendado pelo Surviving Sepsis também, que era o caso do paciente que o JAP apresentou, então lá estaria indicado, com certeza. Em relação à duração de tratamento, a tendência é a gente tratar menos dias, né? Então, quase todos os guidelines colocam 5 dias. A única coisa que é muito importante é avaliar se o paciente está clinicamente estável para você ter essa autorização de tratar só 5 dias. E esse critério do clinicamente estável parece ser bem bom mesmo. A maior parte dos pacientes com pneumonia vai estar clinicamente estável no 3º dia. Então, também é importante, na hora que atender o paciente na porta, orientar. Se depois de 3 dias ele ainda não tiver 100%, que ele retorne, porque provavelmente você vai ter que investigar complicações ou estender um pouco esse antibiótico, tá? Agora, chegando na parte do HIV, eu vou falar mais da questão da etiologia mesmo, que foi o que apareceu na discussão, né? Então, o que muda primordialmente do HIV é que a gente tem que abrir muito o leque. Então, o legal desse caso que o JAP trouxe é a gente pensar assim: se a gente não tivesse pensado na epidemiologia do paciente, então ele era usuário de droga injetável, se a gente não tivesse feito a investigação de HIV, a gente não abriria tanto o nosso leque. Então, é muito importante, se a gente suspeitar, a gente colher um teste rápido e confirmar, porque isso vai mudar o raciocínio. Então, eu trouxe os dados europeus e depois eu vou mostrar os que a gente encontrou no Emílio. Então, nesse trabalho, eles conseguiram achar diagnóstico em muitos casos, 97, então foi uma coisa bem incrível, e 60% eram bacterianos, e desses, 70% pneumococo. Então, pneumococo disparado, o principal agente, Staphylococcus aureus, que vocês falaram bastante aqui, foi 9%, tá? Mas tem aqui pneumocistose como 20%, micobactérias 18%, a tuberculose é a principal, 20%, e vírus também, né, que além daqueles que a gente já citou, citomegalovírus é bem importante. Fungos, então, cripto, aspergilos, outros fungos endêmicos, parasitas, e causas não infecciosas. Então, por exemplo, lembrar sarcoma de Kaposi, né, também pode confundir com PAC. E aqui uma presença de múltiplos organismos em 7% dos casos. No estudo que foi conduzido no Emílio, na verdade, o objetivo do estudo era comparar o ensaio clínico para comparar o tratamento com ceftriaxone versus ceftriaxone e Clarito em pessoas vivendo com HIV com diagnóstico clínico e radiológico de PAC na entrada. Então, tinha essa suspeita de infecção bacteriana na entrada. Mesmo assim,
a gente viu o principal agente encontrado foi pneumocistes, depois bactérias, depois vírus e depois TB. A gente conseguiu lançar mão de uma investigação estendida, né, por se tratar de um estudo e ter financiamento, e a gente conseguiu achar o agente etiológico em 64% dos pacientes, então foi muito bom a nossa taxa de positividade. Mas a gente teve uma diferença muito grande, né, da investigação que a gente tem de rotina, então, os exames que a gente habitualmente no Emílio, a gente teria quase 60% dos casos sem diagnóstico, mas aí lançando mão de tudo, 36% só ficou sem diagnóstico. E aqui a gente ainda achou uma frequência maior de co-infecções, então 21% dos pacientes com mais de um agente etiológico, também foi algo que apareceu na nossa discussão. Aí, assim como no não HIV, a gente tem alguns estudos tentando adivinhar a etiologia por clínica e exames, né? E a gente não consegue, assim, também não tem nada acurado o suficiente para a gente diferenciar as etiologias, mas tem coisas que sugerem. Então, esse estudo tentou ver o que sugere pneumonia bacteriana, o que sugere pneumocistose, e aí aqui sugere pneumonia bacteriana tempo menor ou igual a 5 dias, que o nosso paciente tinha, uma PCR elevada, que o nosso paciente tinha, e a ausência de leucocitose e a presença de DHL aumentado, por outro lado, sugere mais infecção por pneumocistose. Já esse outro estudo tentou fazer o mesmo com pneumonia bacteriana e tuberculose, e a apresentação aguda, né, início súbito de sintomas, ou evolução menor do que 15 dias, e a presença de leucocitose também foram achados que favoreciam o diagnóstico de pneumonia bacteriana. Mas, mais uma vez, né, não tem nada que a gente consiga realmente saber a etiologia só vendo o paciente e os exames complementares. No restante do acompanhamento do paciente com HIV, foi muito bem conduzido o caso, protocolarmente estava perfeito tudo que fizeram no caso apresentado, né? A parte da estratificação de gravidade, do nosso caso era meio óbvia, porque ele estava chocado e entubado, mas os scores, eles não são validados para paciente com HIV, mas os estudos que viram, apesar de não serem taxativos, parece que são bons também para os pacientes com HIV. E o tratamento empírico acaba sendo bem semelhante também, porque entre as bactérias não muda tanto a prevalência delas quando comparado com a população geral. Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, e agora curiosa para ver as outras perguntas do chat e o restante da discussão. Obrigado, Cláudia. A gente tem sempre um compromisso aqui de terminar no horário, né, às 9h30. Vamos guardar aqui, ver se a gente consegue responder algumas questões. Uma delas, Cláudia, dose ideal da levofloxacina. O que você acha, 500 ou 750 miligramas? Então, esse também é um assunto que sempre aparece, a gente não tem uma resposta, assim, com um nível de evidência suficiente para eu falar, não, com certeza baseado nesse estudo, com certeza tem um estudo que mostra o benefício de você usar 750 sobre 500, mas, por exemplo, os britânicos recomendam, nos pacientes graves, nos pacientes de UTI, usar 500 de 12 em 12. Então, de uma maneira geral, eu acho que se o paciente está grave, é bom sim aumentar a dose, mas aí a opção, se você vai fazer 750 uma vez ao dia, 500 de 12 em 12, fica a critério do médico assistente, porque não vai ter um nível de evidência suficiente para falar, não, com certeza é melhor um sobre o outro. Bom, tem uma questão aqui. Por considerar cobertura para germes resistentes, multidroga resistentes, apenas se usa o recente de antibiótico EV, quer dizer, pela história anterior, o uso dos orais não estaria implicado também na indução de resistência? Olha, é sempre uma pergunta importante para a gente fazer para o doente e algo para a gente levar em consideração, mas eu iria mais comedidamente, assim como os americanos sugerem. Se o paciente está grave, óbvio que na suspeita você tem que ampliar o espectro e depois você descalona.
Mas se o paciente não tiver instável, se ele não estiver necessitando de cuidados intensivos, eu acho que um racional bom seria você colher todos os testes, né, todas as pesquisas disponíveis, as culturas, e aí segurar um pouco a cobertura. Vindo um agente resistente, aí sim você direciona para aquele agente. Mas eu acho que não é um fator de risco tão importante para a gente realmente ter que ampliar a cobertura para todos que tenham esse fator de risco. Ok, bom, temos mais uns 5 minutinhos. Jamal, quer fazer algum comentário final, trazer alguma... Está sem som, Jamal. Agora foi. Ixi, não, agora sumiu de novo. Agora foi. Tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante aqui, dentro daquele painel que você mostrou das diferenças de tratamento. A Amanda pergunta se tem alguma diferença na escolha de claritro ou azitro para pneumonias não graves, né? Eu imagino que seja aqui. Então, vai depender da guia, né? Então, é um pouco aquilo que eu falei, assim, a britânica fala para não usar ácido, porque eles põem essa questão, o painel lá resolveu que eles acham que como a meia-vida da ácido é mais longa, ela tem um maior potencial de induzir a resistência, portanto, o germe poderia ser resistente. Então, eles falam para não usar ácido, eles têm a opção claritro, primeira opção, e éritro, se a pessoa for grávida. Já o brasileiro põe outra questão, né? Eles põem outro dado para embasar. Então, eles põem esse dado do hemófilos. O hemófilos tem um maior grau uma maior frequência de resistência a claritro do que a ácitro. Então, eles falam para preferir ácitro. Se a gente for pensar por comodidade posológica, a ácitro é muito melhor, né? Muito melhor você tomar uma vez ao dia do que 2 vezes ao dia. E também pensando na meia-vida longa, ela tem o seu lado ótimo também. Você vai tomar um antibiótico, ele vai fazer efeito por um período bem longo. Eu não acho também que seja uma pergunta que a gente tem um nível de evidência suficiente para responder taxativamente. Eu usaria intercambiável. O que eu gostaria muito era de ter os nossos dados brasileiros, sabe? O que eu gostaria muito era de ver no Cireva não só testado a éritro, mas também a claritro e a ácitro. Aí eu ia ter mais segurança para responder essa pergunta. Eu queria encerrar dizendo que, para mim, foi um prazer estar aqui junto. A apresentação do GIAP, que eu conheço, né, meu residente, a gente acabou de sair de um estágio juntos, né, GIAP? Foi perfeita. Acho que esse é o tipo de exercício que você propôs, Edu, que é importante para quem faz doenças infecciosas, né? Você poder falar para mais gente, aprender a fazer uma comunicação específica como a que ele fez, trazer um caso da prática clínica. Assim, parabéns pela iniciativa. Espero que os residentes de todas as instituições vejam isso como um grande benefício. E, por último, eu só queria corrigir que o Emílio Ribas tem outras residências também, além da residência médica. A gente tem a primeira residência de saúde pública, que é um modelo novo, que são profissionais que não são da área da medicina, alguns não são nem da área da saúde específica, né, da área das ciências biológicas ou biomédicas, e que vêm de várias formações. Então, daqui a pouco, isso seguramente será incorporado dentro da nossa prática de doenças infecciosas como mais um contingente do saber, né? Na medida em que a gente tem, é impossível você dominar todos os assuntos, é fundamental que a gente tenha esses indivíduos marchando junto para a gente poder promover a saúde
decente da população, e isso é papel do SUS, né? Só para a gente lembrar que não é nenhuma novidade aí. E a Cláudia, toda vez que eu assisto essa fala dela, sempre tem coisa nova, é impressionante, né? Essa parte final de HIV, eu acho que é importantíssimo. Eu queria trazer um dado aqui, a gente tem tido pelo menos um caso novo de AIDS por dia no hospital. Esse assunto precisa voltar à pauta, está muito grave. Assim, a gente esqueceu que AIDS é uma doença que tem um catálogo de possibilidades para que o sujeito não fique doente, e a gente tem um caso novo, eu não estou falando de indivíduos que abandonam, estou falando caso novo todo dia, são 30 por mês no mínimo. 360, isso em 2022, isso não faz sentido, tem alguma coisa, como diria Caetano, alguma coisa está fora da ordem. A gente em algum lugar errou, e eu assumo uma parcela de responsabilidade nisso, mas a gente precisa reverter, é gente muito nova que está se contaminando e está morrendo. E esse caso novo chega para internar, não é uma bobagemzinha, né? É caso grave. É indivíduo com neurotoxoplasmose, neurocriptococose, né? Tuberculose disseminada. Esse doente, eu fiz essa hipótese porque a gente é um dos lugares no país que mais notifica tuberculose. Em plena Avenida Doutor Arnaldo. De novo, isso não faz sentido. Tem alguma coisa muito estranha. Então, super legal, Cláudia. Eu acho que trazer isso para a discussão cotidiana é imprescindível. A gente estava aqui, eu perdi agora, diminuiu um pouco, mas pelo adiantado da hora, quase 150 pessoas ouvindo isso. Edu, eu estou sempre disponível, tá? Ainda que seja de última hora, estamos juntos. Sucesso no Congresso. Não, excelente, Jamal. Você já está previamente convidado aí. A gente está fazendo essas atividades, né? Sempre com temas variados. Passamos aí pela Candida auris, né? Que está agora começando a preocupar, as multiresistências, enfim. A ideia aí é a gente diversificar essas atividades e tinha muita vontade, né? A gente já está ensaiando bastante essas reuniões com os residentes e aí agora foi muito legal, acho que abrimos aí com chave de ouro. Eu não conhecia o GIAP, né? Ele é um residente lá do Emílio Ribas. Prazer, GIAP, eu acho que foi ótimo sua apresentação, parabéns. Obrigado pela Cláudia aí, por essa excelente revisão de pneumonia, né? Eu acho que trouxe dados muito interessantes e vamos ver como é que a gente pode, ao máximo, aí, fazer uma atividade estimulante aí. Então, foi uma participação ótima, né? Mas é mais ou menos isso que a gente tem tido, viu, Jamal, nas terças-feiras. Em torno de 200 pessoas, mais ou menos, é o que a gente tem. Já virou uma atividade aí rotineira, né, à noite, às terças-feiras com a SPI. Então, foi bem legal aí a gente convidar todos aí para o nosso congresso da Sociedade Paulista de Infectologia. Temos 12 convidados internacionais, mais de 200 nacionais. Então, eu acho que vai ser um excelente evento de forma presencial. E muito obrigado aqui por hoje.